Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Ariane Simon e a gente vai apresentar aqui um bate-papo de logística. Hoje eu chamei como nosso convidado o Vitor Hugo, CEO e fundador da Trackage. E eu gostaria de conversar um pouquinho com ele para ele apresentar um pouco da empresa e um pouco de um dos produtos que mais fazem sucesso hoje. Legal. Oi, Obrigado, oi, Ariane. Vitor, tudo bom? Tudo bem com você, Ariane? Bem também. Eu queria saber o que a Trackage faz, por que Trackage e de onde veio essa ideia de trabalhar com logística? Legal. A Trackage é uma startup que a gente faz otimização logística utilizando uma inteligência como base das informações para entregar um conhecimento estratégico, auxiliando os nossos clientes a tomarem decisões. Então, nós nos propusemos a fazer algo diferente do que todo mundo faz no mercado, nesse mercado de logística, né, que é uma solução para esse mercado de logística. A gente utiliza, né, como principal ferramenta ou solução o Maestro, que faz uma gestão do fluxo logístico interno, a parte de gestão de pátio e tudo mais, e utilizamos então todas as informações para tomada de decisão baseado nessa inteligência. Super legal. Então me conta um pouquinho mais, como é que é um dia típico de um gestor de logística? Quais soluções são usadas hoje para resolver esses desafios do dia a dia? Legal. Bom, o dia típico de um gestor de logística é um dia muito atribulado, né? Eu costumo dizer que o gestor de logística ele passa a maior parte do tempo apagando incêndio. E a gente sabe que a grande parte do dia dele ele acaba apagando incêndio porque falta tecnologias ou ele tem disponível tecnologias defasadas. Isso acaba acarretando inúmeros problemas na operação dele, né? Então, desde aquelas filas intermináveis na porta ali do centro de distribuição, das fábricas, a gente vê como que isso atrapalha, né, não só a operação dele, mas acaba atrapalhando o fluxo como um todo, né, e a gente percebe que esse gestor, ele passa a não ter a visibilidade do que está acontecendo, ou do pior, do que vai acontecer, inclusive, com a operação dele. Então, ele não sabe quantos caminhões, por exemplo, vão chegar, né, ele tem, muitas vezes, um agendamento que, na grande parte das situações, é feito de forma manual. O pessoal ainda utiliza muito e-mail, utiliza muita planilha de Excel para fazer esse agendamento, né? E isso faz com que não se tenha uma previsibilidade correta de toda a cadeia. Então, isso permite que todo o sistema, ou todo o fluxo logístico interno, ele comece a gerar gargalos. Gera gargalos, apresenta diversos ofensores, né? Então, o tempo longo para o motorista adentrar a um centro de distribuição, por exemplo, a uma indústria, um porto, enfim, a gente fala aqui de diversos tipos de operações logísticas, né? Então, acontece muito atraso, acontecem muitos problemas de um problema de uma doca que acaba travando e fica simplesmente bloqueado para que qualquer outra operação possa correr ali. E os motoristas, por suas vezes, eles ficam esperando lá de fora, né? E quando eles entram, alguns ficam perdidos, param em docas erradas, e aí começa aquele vai e vem dentro do CD, e isso gera inúmeros transtornos. E com isso, todo o fluxo logístico ele é prejudicado. Realmente. Nesse ambiente de pressão por resultados, como esse gestor busca melhorar a eficiência e a produtividade dessa operação? Legal. Realmente, assim, os gestores de logística, eles são muito pressionados por resultado. Eles precisam fazer com que tudo aquilo que foi demandado para eles, para fazer carga e descarga, por exemplo, para fazer o despacho daquelas mercadorias que estão ali, ele tem que fazer dentro daquele tempo que foi determinado. Então, a gente percebe muitas operações que realmente é um caos. A verdade é essa, né? Se torna um caos, o gestor fica super estressado, a operação fica estressada, e o que ele faz? Ele começa a buscar alternativas. Então, até com limitações de budget, algumas limitações que eles têm de tecnologia, eles acabam ficando reféns, né? Por que acaba limitando o budget? Porque eles não têm alguma solução que vai efetivamente transformar a sua operação, que vai gerar resultado, né? Uma vez que gera resultado, né, um caminho é muito natural, até de aprovação de um projeto, né, dentro de uma empresa, de uma companhia. E assim ele começa a trazer algumas soluções paliativas, como planilhas de Excel. E essas planilhas começam a crescer, 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 e de repente ficam planilhas gigantescas, ficam arquivos ali que
só para abrir demoram 5, 10 minutos, né? Isso quando não se perde, quando alguém não altera, imagina. A planilha é uma entrada manual de dados. Então, se alguém foi ali e colocou uma informação incorreta, como é que você vai ter confiabilidade nesses dados? Por mais que o gestor ele buscou alguma solução paliativa, ainda assim, ela acarreta em inúmeros outros problemas. Por isso é que nós nos propusemos, então, a auxiliar, né, esses gestores, a operação como um todo, nessa otimização logística, como eu citei inicialmente, com dados de forma inteligente e confiável. E foi daí que veio a ideia de criar o Maestro? Por que vocês escolheram esse nome? Exatamente. Veja que interessante, Ariane. O Maestro, ele foi concebido juntamente com um grande cliente que nós temos, que é a 3M, e a gente, dentro da operação da 3M, quando colocamos em prática, a gente ouvia muito o pessoal da operação falar, puxa vida, essa solução está nos ajudando a orquestrar a operação. E o nome Maestro, então, ele deu-se naturalmente, frente a tudo isso que o Maestro faz, que é essa orquestração do fluxo logístico interno. Por isso, então, ele foi dessa forma batizado. Super legal. Então, apresenta para a gente um pouquinho como é que ele funciona e qual é a função e os diferentes módulos que ele tem, só para a gente ter uma ideia de como que ele funciona na prática. Legal, legal, vamos lá. Então, o maestro, ele trabalha, né, dentro de todas as ações ali, dentro do fluxo logístico interno, que parte do princípio que é o agendamento. Então, o agendamento é o início desse processo que vai acontecer ainda dentro da operação. Uma vez que é agendado um determinado horário, né, blocos de horários, a gente são agendadas docas, tem todas as informações, o maestro ele é capaz, inclusive, de receber toda a parte de documentações, notas fiscais, né, quando, por exemplo, o veículo ele chega na portaria, o motorista desce com aquela pilha de papéis, né, de notas fiscais, que a partir daquele momento que o motorista chega, na maioria das operações, é aí que começa o momento de conferência dessas notas. Então, é um dos gargalos e por isso que muitas vezes demora-se muito tempo para liberar o motorista para entrar. No Maestro, não. Desde o agendamento já é possível que essas notas fiscais sejam submetidas dentro da plataforma, permitindo então que a operação faça a conferência das mesmas no dia anterior, por exemplo, né? E assim, quando o motorista chegar, ele passa a ter a sua entrada mais agilizada. Então, o agendamento, ele trabalha tanto nessa parte de fazer esse planejamento do que vai acontecer no dia seguinte ou nos dias posteriores, né? Fazendo esse agendamento de tudo que vai chegar e tudo que precisa acontecer. Aí, a partir do momento que o veículo está agendado, ele entra em rota para ir até a operação. Vai fazer um processo de carga ou descarga, né? Inbound, outbound. Então, nesse momento, a gente precisa dar visibilidade para o gestor se esse motorista, se ele vai chegar no horário, se ele vai ter algum atraso, porque a gente sabe que imprevistos acontecem, a gente sabe que muitas situações acontecem, e é nada mais importante do que o gestor, aquele que está aguardando aquele veículo chegar, ele saber que vai atrasar. Dessa forma, ele consegue reorganizar toda a sua operação, fazendo com que aquilo não se torne um transtorno para ele. O veículo chegando na portaria, no perímetro da operação, ele se apresenta, ou seja, ele faz o seu check-in, ele comunica a sua chegada. A partir desse momento que ele faz o seu check-in, comunicou a chegada, a portaria, ou seja, as pessoas que estão ali, elas já sabem, ou até mesmo isso pode ser feito de forma automatizada, usando cercas virtuais, ou usando uma forma de sensorizar toda essa parte nesse fluxo de identificação da chegada do motorista e liberação do mesmo. Então, feita a liberação na portaria, o veículo ele passa para o pátio. No pátio começam, então, todos os processos. E o maestro ele vai fazendo a gestão de todos os tempos, desde a chegada do motorista, passando pela portaria, entrando no pátio, e ali tem todos os processos que acontecem de direcionamento. Então, esse motorista ele é direcionado, por exemplo, a uma doca. E ali inicia-se os processos relacionados à doca, que é um processo de carregamento, descarregamento, enfim, e outros mais. Cada operação tem o seu contexto, tem sua particularidade e suas peculiaridades. Tudo isso, então, é metrificado, a gente faz uma cronoanálise, a gente obtém todas essas informações, traz para dentro da nossa plataforma do Maestro, e o próprio Maestro já trabalha com sua inteligência para gerar todos os indicadores. O fluxo, geralmente, de um carregamento, por exemplo, ele termina na emissão de um documento fiscal, né, para que aquela carga seja transportada. Dessa forma, então, hoje em dia a gente percebe, né, que na maioria das operações, quando termina o processo de carregamento, como exemplo que eu estou dando, alguém tem que ir lá notificar a pessoa responsável pela emissão de nota fiscal.
Então o pessoal vai lá a pé e comunica, olha, terminou de fazer o carregamento daquela carga tal do cliente e tal, começa o processo de emissão de notas fiscais, por exemplo. No Maestro, essa informação ela acontece dentro de um workflow automatizado. Terminou um processo, o próximo responsável do próximo processo já é notificado, já recebe em tempo real e já começa então aquele processo, por exemplo, da emissão de nota fiscal. Assim o motorista vai acompanhando toda a jornada na palma da mão. Tudo que vai acontecendo, o motorista vai ser notificado através do aplicativo. Então ele recebe a notificação de que ele foi confirmada a entrada dele, ele foi direcionado para uma doca e que agora a nota fiscal está disponível para que ele possa retirar. Dessa forma, o motorista, então, ou alguém da operação retira aquela nota fiscal e o motorista, então, pode fazer a saída do CD, todos os tempos sendo contabilizados, gerando KPIs, gerando indicadores de uma forma consolidada, tudo o que vai acontecendo em tempo real. O gestor não precisa ficar na frente do computador ali atualizando a sua página, atualizando a tela para ver como que está a saúde da operação. Quando a gente vê desde a parte do agendamento, tendo todo o fluxo, todas as regras de negócio estabelecidas para que então possa acontecer o agendamento de uma forma bastante contextualizada e de uma forma que respeite cada operação. A parte de portaria, então, como eu citei, desde aquele momento que o motorista vai acompanhando a sua jornada através do aplicativo e também a operação vai tendo todas as informações necessárias para executar aquela ação. Por exemplo, de liberar o motorista, vendo aquelas informações que são pertinentes, como uma CNH ou fazendo a conferência de uma nota fiscal. Para a gestão de pátio, a gente oferece para a operação uma gestão visual. Isso aqui é muito legal. É um painel com cards que vai mostrando como que está a operação de cada um dos veículos que está dentro do pátio. E é possível configurar, inclusive, para que os gestores recebam notificações daquilo que está acontecendo que não era previsto. Por exemplo, um tempo que foi extrapolado. Se eu determinei um tempo para que aquela operação aconteça, por exemplo, carregamento vai acontecer em no máximo 20 minutos. Se deu 25 minutos, por exemplo, o card ele muda de cor, ele fica vermelho, então é uma gestão visual, e o gestor, por sua vez, ele recebe a notificação, para que ele possa, então, tomar a ação o quanto antes, para que evitar que aquilo se torne um gargalo, se torne um ofensor da sua operação. Na parte de docas, então, todas as informações necessárias para que o fluxo aconteça da melhor forma possível, tanto o motorista sendo notificado, a operação já sabendo tudo aquilo que deveria, para que toda a informação flua, para que a comunicação ela aconteça da melhor forma possível. Culminando, então, no último processo, geralmente, que é a emissão de documentos fiscais, para que o motorista ele seja liberado, contabilizando, então, todos os tempos na dashboard, com indicadores, com diversas informações em tempo real, que se tornam um conhecimento estratégico para o gestor. Ele sabe como está a saúde da sua operação, ele sabe tudo o que está acontecendo, ele sabe e passa a ter uma visibilidade total, de ponta a ponta, de toda a sua operação. É desta forma, então, Ariane, que o Maestro se propõe a fazer algo diferente. Como eu expliquei, uma ferramenta que traz tanto a gestão dos processos, mas principalmente que se beneficia dos dados, das informações como conhecimento estratégico, aplicando inteligência, aplicando tudo aquilo que há de mais moderno em benefício da operação, gerando resultados bastante expressivos. Show de bola. Pelo visto, a ferramenta ela é bem completa e ela dá uma bela de uma visibilidade para os gestores que estão ali no dia a dia trabalhando com isso. Dessa forma, eu acho que é a dúvida de bastante gente, né? O Maestro ele serve para qualquer tamanho de empresa? Um gestor Legal. Pode preparar algum orçamento? E qual que é o impacto disso nos custos da operação? Legal, bacana essa pergunta, Ariane, porque de fato o Maestro ele foi concebido para fazer essa democratização dessa otimização logística, ou seja, desde pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Hoje nós temos cases em diversas empresas de todos os tamanhos, né? E por ele ter sido construído de uma forma modularizada, permite que ele seja entregue e o custo ele respeite, então, o tamanho da operação. Então, a gente olha para a precificação, por exemplo, né, que vai respeitar muito qual que é o tamanho da operação.
Se é uma operação mais complexa, se é uma operação que tem um volume maior de veículos, né? Ou seja, de entradas e saídas de veículos, e dessa forma, então, cabe em todas as operações. Dessa forma, o Maestro ele é possível de ser utilizado em qualquer tipo de operação, e ele abrange, como eu expliquei, todos esses módulos, podendo ser contratados individualmente ou dentro de um conjunto só, que acaba sendo um caminho ideal, porque você tem numa única plataforma tudo que você precisa para tomar as decisões e para fazer todas as operações que são necessárias. Ah, legal, entendi. E na prática, quais são os benefícios para as empresas que adotam o Maestro na versão completa, com todos os módulos para gestão de pátio? Legal. Os ganhos do Maestro eles são relacionados com ganhos que eu gosto de dizer quantitativos e qualitativos. Quando a gente fala de ganhos qualitativos, são aqueles custos indiretos que acabam afetando, no final, o resultado da operação ou da companhia. Então, por exemplo, se numa situação de comunicação as pessoas passam muito tempo no telefone, ou passam muito tempo ali trocando e-mail com fornecedores, com transportadoras, enfim, com a própria operação. Esse tempo, uma vez otimizado, você consegue realocar aquela pessoa numa outra função. Você tem ali um ganho de produtividade, você tem um ganho direto. E assim como a gente tem os ganhos quantitativos, ou seja, se você melhorou um processo, se você melhorou a produtividade das pessoas, de repente não precisa ter tantas pessoas assim naquela operação fazendo aquela função. E aí você passa a ter ganhos diretos. Então, desde realocação de pessoas para outras funções, e ali aquele custo que era diretamente relacionado com aquela atividade, ele passa a não mais existir. Então, a gente tem cenários onde, por exemplo, não foi mais necessário utilizar tantas pessoas na portaria, ou, principalmente, analistas que acabam fazendo todo um trabalho de trabalhar com esses dados para gerar esses KPIs, relatórios, gráficos e tudo mais. O pessoal perde muito tempo com isso, efetivamente, né? E o Maestro, então, ele já entrega tudo isso de uma forma bastante contextualizada, entrega todas as informações que o gestor precisa, e eu costumo dizer que, inclusive, Ariane, o Maestro, ele é capaz de fazer análise de dados com inteligências que o analista não consegue fazer. Então, você passa a ter aí ganhos muito expressivos de tempo, ganhos expressivos de produtividade, ganhos expressivos na qualidade da informação que proporciona na otimização logística. Nossa, que legal, bom saber. Bom, então é isso. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação hoje aqui com a gente. E, pessoal, gostaria de também agradecer vocês que estão nos acompanhando. Essa foi a nossa primeira edição e a gente se vê na próxima. Obrigado, Obrigada. Adriane.